irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor e engrandecido é o nome dele. Por isso nós estamos aqui nessa noite para cultuarmos o nosso Senhor, para oferecermos a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você está do seu lar para estar aqui nessa noite, para exaltá-lo, Senhor, para glorificar a Ele. Sabemos que só o Senhor, só Ele é digno que nós o adoremos, que nós o exaltamos, glorificamos o teu santo nome. Amém? Eu quero te convidar, você da forma que você está assentado, faça uma oração ao Senhor, coloque-se na presença do Senhor nessa hora. Eu sei que você já tem feito isso, eu sei que você já tem orado, mas nossa oração, temos que estar sempre orando, louvando o Senhor, adorando a Ele, com as nossas palavras, agradecendo a Ele tudo aquilo que Ele tem feito por mim, por você, tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, por você ter tido saúde para estar aqui hoje, por ter tido condição de estar aqui hoje. Então agradeça ao Senhor, feche os seus olhos, faça oração de gratidão ao Senhor nesta noite. Pai amado, nós adoramos ao Senhor. Nessa noite, ó Deus, queremos adorar a Ti, ó Deus, na beleza da Tua santidade. Queremos, ó Deus, engrandecer o Teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a glória, de todo o louvor, de toda a adoração. Deus, eu quero agradecer ao Senhor por estar aqui nesta noite. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por cada irmão, Deus, que aqui veio esta noite, aqueles que estão vindo ainda, aqueles que estão em casa, ó Deus, vindo, ó Deus, para o culto nesta noite. Eu quero nos colocar diante do Senhor nesta hora. Ó Pai, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas nesta noite, ó Deus. O Senhor venha, Deus, ministrar, ó Deus, e os nossos corações aqui nesta noite. Não queremos sair daqui, Senhor, somente como entramos, mas queremos sair daqui, ó Deus, com a certeza de que o Senhor falou ao nosso coração, de que o Senhor ministrou as nossas vidas, ó Pai. Por isso, ó Senhor, toma o teu lugar de honra em cada coração, ó Deus, toma o teu lugar de honra em meu coração nessa noite, Senhor. Venha sobre as nossas vidas, ministra, Senhor, ministra o nosso coração nessa noite, Deus. Pois a Ti, Senhor, pois a Ti a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Nós queremos, ó Deus, oferecer, ó Senhor, a Ti, Senhor, somente a Ti, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque o Senhor é a nossa porção, o Senhor é a nossa herança. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se estamos aqui, ó Deus, é por conta das misericórdias do Senhor, que se renova sobre as nossas vidas todas as manhãs. Por isso agradecemos ao Senhor nesta noite, Deus. Nós louvamos nesta noite, Senhor. Eu quero que se coloque de pé nessa hora. Vamos louvar o Senhor Jesus. Vamos adorar o Senhor. Ele é a sua porção, Ele é a paz. Oh,
talvez para você estar. Você veio aqui porque você veio adorar ao Senhor, que é o Senhor da tua vida, que é o Deus soberano na sua vida, o Deus que pode tudo na sua vida. E é por isso que nós nos rendemos a Ele. É por isso que eu e você nos rendemos aos pés do Senhor, porque Ele é tudo para mim e para você. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor. Não há outro lugar que seja melhor do que estar nos pés do Senhor, rendido, prostrado diante do Senhor. E é por isso, para Ele, somente a Ele, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Então, Senhor, as nossas vidas, tomamos, ó Deus, em teus braços. Nós queremos te louvar e adorar o Senhor. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o Senhor, meu amado.
gratidão, toda a honra, Senhor. Que sabemos, ó Deus, que um dia o Senhor nos escolheu, um dia o Senhor escolheu você, escolheu a mim, para que possamos, para que eu e que você pudéssemos estarmos aqui hoje, louvando a Ele, louvando a Ele. Como eu disse aqui, não há lugar melhor do que a presença do Senhor. Não há lugar melhor do que os pés do Senhor. O que nos leva aos pés do Senhor é o amor dele por mim, por você. É o amor dele incondicional por você. É o amor dele que foi entregue ali na cruz do Calvário, em favor das nossas vidas, em favor dos nossos pecados, para que hoje eu e você, meu amado, pudéssemos ter vida. Jamais se canse de louvar, de agradecer o Senhor, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às tribulações, às adversidades que vêm sobre as nossas vidas. Jamais se canse, meu amado, de louvar, de adorar o Senhor, mesmo que custe a sua vida.
irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ver a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Amém? Todos encontraram aí? Amém. A palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 11. As crianças vão retirar. Todos encontraram aí a leitura. Nós vamos ler então a partir do versículo 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Dispôs Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei
por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Amém. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez por meio da sua palavra, que nos alcance com a sua ministração. Amados irmãos, este é um texto, uma história bastante conhecida sobre a morte e ressurreição de Lázaro, aquele amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, essa família que Jesus amava. E o texto nos diz que Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava terrivelmente enfermo. E Jesus demora para ir lá na aldeia de Betânia, sabendo que Lázaro certamente morreria. Então Jesus diz para os seus discípulos que Lázaro adormeceu, e os discípulos pensaram que Lázaro estava realmente dormindo. Jesus então diz: não, Lázaro morreu. E eles então entendem que Lázaro realmente não apenas dormia, um sono de repouso, de descanso, mas que Lázaro estava morto. Eles foram para a aldeia, e antes de entrar propriamente na aldeia, Marta vem ao encontro de Jesus e diz para ele: se o Senhor estivesse aqui, se eu poderia ter feito alguma coisa, meu irmão não teria morrido. E então Jesus disse: Marta, Jesus disse que se ela cresce, ela veria a glória de Deus, que ele ressuscitaria, seu irmão haverá de ressuscitar, de ressurgir. E Marta então disse: Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, nós cremos na ressurreição do último dia. Então Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não morrerá eternamente. Crê nisso, Marta. E Marta disse: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo prometido, aquele que havia de vir. Então Marta se retirou e foi chamar Maria e disse: olha, o mestre te chama para lá. Ele te chama. Maria então sai, e os judeus que estavam ali, a palavra nos diz que estavam ali para consolar aquela família, acompanham Maria achando que ela vai ao túmulo chorar. Então ela se encontra com Jesus, prostra aos pés de Jesus e diz a ele: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus então nos diz aqui a palavra que, vendo-a chorar, ele perguntou, comovido no seu espírito, perguntou onde o sepultou. E eles responderam: venham e vejam. Jesus chora naquele instante ali e vai ao túmulo onde está sepultado Lázaro. E ali os judeus falavam assim: puxa, mas ele era tão amigo e amava, veja como ele amava a Lázaro, não podia ele ter feito alguma coisa, já que ele fez tantos milagres, ele curou os cegos, ele fez tantas maravilhas, não poderia ter ele feito alguma coisa? Então Lázaro estava sepultado numa gruta, e eles colocaram uma pedra na porta dessa gruta, para que protegesse, obviamente. E então Jesus disse: tirem a pedra. E Marta então disse: Senhor, já cheira mal, porque já tem 4 dias que ele morreu, 4 dias que ele está morto. Então Jesus disse a ela: Marta, mas eu não te disse que se você crer, você verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus orou, dando graças ao Pai, dizendo ao Pai que o Pai sempre o ouve, que aquele momento era um momento para se manifestar a glória de Deus. Então Jesus clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai para fora com os seus pés e mãos ligados com ataduras. Certo pastor disse que Lázaro saiu flutuando, que estava com mãos e pés atados e um lenço envolto no seu rosto, que ele saiu flutuando e veio para fora. E Jesus deu a ordem: tirai as ligaduras, desempeçam ele, para que ele ande e deixai. Assim aconteceu esse milagre da ressurreição de Lázaro junto àquela família que Jesus tanto amava. Eu quero mais uma vez
neste milagre de Jesus, nos trazer lições do contexto deste milagre. Como nós já falamos tantas vezes dos milagres de Jesus, não há um padrão para os milagres de Jesus. Não há uma forma específica, uma forma única em que Jesus fez os seus milagres. O único ponto em comum nos milagres de Jesus é o próprio Jesus. O único ponto comum nos milagres, em todos os milagres de Jesus, é o próprio Jesus. Fora o próprio Jesus, existem pontos coincidentes, semelhantes, recorrentes nos milagres de Jesus, mas não há um padrão. Há sempre um método diferente, há sempre um jeito diferente, há sempre uma realidade diferente nos milagres de Jesus. Quando nós aprendemos as lições nos contextos desses milagres, nós aprendemos como Jesus ele trabalhou, como Jesus operou, como Jesus realizou os milagres, e aprendemos a viver nesse contexto dos milagres. O importante é que a gente olhe para Cristo e a gente aprenda a viver dentro desses contextos. Não há uma promessa de que os milagres acontecerão nas nossas vidas se nós fizermos isso, aquilo outro, se seguirmos uma receita, porque, como disse, repito, não há um padrão. Nós precisamos entender e aprender em que contexto Jesus fez esses milagres, porque essas lições desses contextos, que são os princípios, que são lições universais, nos aproximam mais daquilo que é a vontade do Senhor. E se Ele soberanamente quiser fazer um milagre em nossas vidas, nós estaremos na condição, no contexto, nós estaremos no ponto, nós estaremos no centro da vontade do Senhor para recebermos qualquer milagre que Ele queira realizar nas nossas vidas. Lições do contexto de um milagre. Primeiro eu quero dizer que esse milagre aqui, ele acontece num contexto em que não conhecemos os planos de Deus, mas conhecemos o Deus Todo-Poderoso. Vejam que Jesus recebe a notícia de que Lázaro está enfermo, e ele sabe que Lázaro vai morrer, mas ele não vai antes que Lázaro morra. Por quê? Porque se nós lermos aqui o contexto, nós vamos entender que Jesus, ele propositalmente, ele planeja chegar a Betânia após a morte de Lázaro. Jesus ele não se apressa para ir ao encontro de Lázaro enquanto está enfermo, enquanto está vivo, a fim de curá-lo, porque o plano de Jesus é ressuscitá-lo. Então esse milagre acontece num contexto em que não conhecemos os planos de Deus, mas conhecemos o Deus Todo-Poderoso. E é verdade, irmãos, que em toda a história da vida humana, Deus sempre teve os seus planos, e nem sempre nós conhecemos os planos de Deus. Mas a realidade é que nós não precisamos necessariamente conhecer os planos de Deus. Não é que Deus não nos mostre os seus planos, Deus até nos mostra os seus planos, mas é impossível conhecermos tudo de Deus. Mas basta a nós conhecermos o próprio Deus, conhecermos o Deus Todo-Poderoso. Se nós conhecemos Deus e sabemos que Ele tem planos e que Ele realiza os seus planos, isso nos basta. Não conhecer os planos de Deus não nos impede de seguir a Ele, não nos impede de confiar nele, não nos impede de esperar nele. Esse milagre aconteceu nesse contexto em que a gente não sabia qual era, ninguém sabia qual era o plano de Jesus, mas Ele tinha um plano, Ele tinha um objetivo. Apesar de toda aquela família não saber, apesar dos discípulos ainda não saberem dos planos de Jesus, acontece nesse contexto em que nós não sabemos. Milagres acontecem em contextos onde nós não sabemos os planos de Deus, não conhecemos, mas conhecemos a Jesus. Conhecemos que Ele é poderoso, conhecemos que Ele pode realizar milagres, conhecemos que Ele nos ama e que Ele cuida de nós, que Ele é o Todo-Poderoso e tem o controle de todas as coisas nas suas mãos. Isso nos basta, isso é fundamental, isso é importante, isso é o que mais nos importa, é o que mais nos interessa, conhecer a Jesus e não conhecer os seus planos.
É como uma criança que questiona muito os seus pais. Já viu aquela criança que o pai diz assim: olha, vai lá na casa de fulano e diz que eu mandei buscar tal coisa assim, assim, assim. Pode ir lá. Aí a criança pergunta assim: mas ele já está me esperando? Está, pode ir. Mas se ele não quiser me entregar o que o senhor está me pedindo para entregar? E se eu não encontrar ele lá, o que eu faço? E se ele me perguntar se foi o senhor mesmo que me mandou ir lá? Já viu criança assim que você manda fazer e ela faz uma série de questionamentos, porque ela imagina várias possibilidades daquilo que ela recebeu a ordem de fazer e não acontecer, ou de ter algum impedimento, de ter alguma alternativa diferente, e ela fica cheia de questionamentos, ela quer se cercar de várias alternativas de segurança, para que se alguma coisa acontecer diferente daquilo que ela está recebendo, uma ordem simples e direta. E alguns pais falam assim: não, simplesmente vai. Não acontece às vezes assim? Assim é o Senhor. Ele nos chamou, Ele nos adotou como filhos, Ele nos salvou. A gente deve simplesmente confiar. Ele disse assim: vai. Ou disse: venha para a vida eterna. E nós não podemos ser como essas crianças, assim: Senhor, mas e se no caminho, Senhor, nós encontrarmos dificuldades? E se o diabo quiser nos impedir? E o mundo, Senhor, que jaz no maligno, tentar, Senhor, nos tragar? Senhor, e se o Senhor mudar de plano? E Senhor, e se acontecer isso ou aquilo outro durante a caminhada? E o Senhor está dizendo simplesmente: venha. O Senhor está dizendo simplesmente: confie. O Senhor tem planos que nem sempre nós conhecemos na sua totalidade, mas nós conhecemos que Ele é o Senhor Todo-Poderoso e que Ele vai executar os seus planos, mesmo que não esteja claro para nós, mesmo que não esteja tão patente aos nossos olhos, mesmo que não sejam planos conhecidos para nós. Ele vai executar os seus planos. Esse milagre acontece no contexto em que não se conhecia qual era os planos de Jesus, mas Ele realizou esse plano assim mesmo. O fato de nós não conhecermos os planos do Senhor não impede o Senhor de agir. O fato de nós não conhecermos os planos do Senhor não pode nos limitar de confiar, não pode nos limitar de nos entregar, não pode nos limitar de caminhar com Ele, de avançar, de seguir adiante. O Senhor tem os seus planos e nós precisamos confiar nele, mesmo que a gente não tenha o mapa nas mãos. Às vezes a nossa falta de fé, a nossa insegurança faz-nos ser como essa criança que faz tantas interrogações, dizendo: e se acontecer isso, se fosse, se não tiver, e se. Se o Senhor nos disse: vá, a gente deve ir. Se o Senhor disse: faça, a gente deve fazer. Ele tem os seus planos, Ele é soberano, Ele é Senhor de todas as coisas. A segunda lição que eu quero colocar aqui é que esse milagre acontece num contexto em que a possibilidade não abalou a fé das pessoas que estavam ali envolvidas nesta circunstância. Eu me refiro mais diretamente a Marta e Maria. Ou seja, a possibilidade não abalou. Qual é a possibilidade que eu estou colocando aqui? Veja os versículos 21 e 32. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Marta diz isso. Maria, lá no versículo 32, diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhes aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Do que essas mulheres estão falando? Elas estão falando de uma possibilidade.
se elas sabiam que Jesus poderia ter curado Lázaro, isso elas sabiam. Elas criam em Jesus, elas sabiam do poder de Jesus, elas sabiam que se Jesus estivesse ali, quisesse orar, quisesse pedir a Deus que Lázaro ficasse curado, que Lázaro continuasse vivo, elas sabiam que Jesus tinha esse poder, elas sabiam seguramente dessa possibilidade. Mas essa possibilidade não abalou a fé dessas mulheres. Essas mulheres, ao encontrarem com Jesus, elas creem em Jesus, elas creem. Marta professa que Jesus é o Cristo, Maria, ao encontrar com Jesus, adora Jesus. Ou seja, mesmo sabendo de uma possibilidade que não aconteceu, a fé dessas mulheres não estão abaladas. Esse milagre acontece num contexto em que as pessoas diretamente envolvidas com a circunstância, a perda de Lázaro, suas irmãs que amavam a Lázaro, elas não se abalam, não abalam na fé, sabendo que a possibilidade de ter acontecido algo não aconteceu. O que eu quero dizer com isso? Isso aqui é a base da nossa fé. A nossa fé está em Cristo e não nas possibilidades e realizações, como nós tanto temos falado aqui, sem querer ser muito repetitivo, mas como eu sempre tenho falado, fé não é crer intensamente em alguma coisa, não é você colocar toda a sua emoção, todo o seu querer, todo o seu gosto na direção de alguma coisa e acreditar que aquilo vai acontecer. Isso não é fé. Fé não é acreditar em algo e orar a Deus acreditando em algo que você vai receber. Isso não é fé. Se fosse assim, pessoas pessoas mais decididas, com uma emoção mais equilibrada, pessoas mais focadas, seriam pessoas com uma fé maior. Seriam pessoas que alcançariam mais êxito, que elas iriam focar, acreditar, elas iriam... Isso tudo é muito bom, não quero entrar nesses detalhes, foco, acreditar, ter convicção, buscar, tudo isso é muito bom. Mas fé é crer em Jesus, fé é crer naquilo que Ele nos promete. Fé não é uma possibilidade, fé não é uma possibilidade, fé é uma certeza. Os irmãos sabem disso. Fé não é uma possibilidade, fé é uma certeza. Quando nós oramos por um enfermo, a nossa fé não está no fato da certeza de que o enfermo vai ser curado, mas na certeza de que o Senhor tem poder para curar. Quando Marta e Maria disse: se o Senhor estivesse aqui, estava dizendo, nós sabemos, nós temos certeza que o Senhor tem o poder de curar. Nós temos certeza. Tudo que você pode colocar uma possibilidade não é fé. Fé é uma certeza. Nós cremos que Deus criou todas as coisas, isso é fé. Há uma possibilidade de Deus ter criado, a gente não sabe. É assim? Não, Deus criou. Por isso lá em Hebreus 11 fala, pela fé nós cremos que Deus criou todas as coisas, pela fé. Nós cremos que Jesus vai voltar. Ou há a possibilidade de Jesus voltar. Há uma possibilidade de Jesus voltar? A possibilidade? Não, certeza. Jesus é o único e suficiente Salvador. Bom, isso é uma certeza ou é uma possibilidade? Certeza, isso é fé. Ele foi preparar lugar para nós. Talvez. Uma possibilidade? Não, certeza, isso é fé. Entendeu? Ele nos ressuscitará no último dia, como diz aqui. Isso é uma possibilidade? Uma certeza? Certeza. Nossa fé está nisso.
Entendeu? Ele tem poder para curar. Isso é uma possibilidade, com certeza. E ele tem poder para curar? Certeza. Nós podemos orar pelas pessoas e elas serão curadas. Isso é uma certeza? Não. É uma possibilidade. A certeza é que nós podemos orar. Tenho certeza que nós podemos orar. Tenho certeza que se o Senhor tem um propósito, se o Senhor que é soberano quiser curar, Ele vai curar. Isso é fé. Mas dizer que vai ser curado é uma possibilidade. Isso não é fé. Aí alguém pode dizer assim: mas se você não orar com fé, não vai ser curado. Mas onde está? Onde se baseia a fé? Não, a fé não baseia em mim. Não é o quanto eu tenho... o quanto eu tenho de intensidade nessa oração, é o quanto eu creio. Lembra daquele moço que estava doente, servo do centurião, e Jesus estava indo lá curar ele, curar o servo do centurião, e o centurião falou assim: opa, fala com ele lá que ele não precisa vir na minha casa, eu sei que ele tem toda a autoridade, eu sei o que é ter autoridade, basta uma palavra dele e o meu servo será curado. Jesus falou assim: eu nunca vi uma fé como essa. É a convicção que ele tinha que Jesus tem toda a autoridade. Isso não é uma possibilidade, isso é uma certeza. Eu tenho certeza que ele é a autoridade, que ele é uma palavra dele. Não precisa vir aqui, não precisa pôr a mão, não precisa fazer, é uma certeza. Então, irmãos, esse milagre acontece num contexto em que a possibilidade não abalou a fé. Nós, às vezes, acreditamos em muitas possibilidades, e as possibilidades, elas são reais, as possibilidades são justas, as possibilidades são pertinentes, as possibilidades não são coisas erradas, mas a nossa fé não está nas possibilidades, a nossa fé está em Cristo. Veja como Maria e Marta, elas falam da possibilidade, mas elas não perdem a fé. Poderia ter sido assim, poderia ter sido de tal jeito, Jesus poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, poderia, mas não fez. Quantas coisas na sua vida Jesus poderia ter feito e não fez? Quantas orações você fez para Jesus pedindo algo a Ele e Ele não fez? Quantas coisas você pediu para Jesus fazer e você sabia que Ele poderia fazer e você entendia que era algo bom para você, que você desejava, mas que Jesus não fez? Havia a possibilidade, mas Ele decidiu não fazer. Outras coisas Ele decidiu fazer e fez, realizou, abençoou a sua vida. Mas a questão é como ficou a sua fé. Como ficou a sua fé, ou como está a sua fé frente às realidades em que as possibilidades são múltiplas, as possibilidades estão à nossa frente, pode acontecer ou não. E o pode acontecer ou não depende simplesmente da nossa fé. A nossa fé, inclusive, ela precisa ser exercitada tanto para o sim como para o não. Nós precisamos crer, a nossa fé está no fato de que quando nós pedimos algo para o Senhor, quando há a possibilidade de Ele fazer ou não, a nossa fé está no fato de que Ele é Senhor, de que Ele tem poder e Ele tem toda a autoridade, e que Ele sabe decidir muito melhor do que nós o que é bom para nós mesmos. É nisso que nós precisamos acreditar. Não estou falando de fatalismo, não estou falando que nós vamos cruzar os braços e falar assim: Deus vai fazer o que Ele quiser. Não, nós somos chamados para viver, para estarmos ativos, para buscarmos, para nos colocarmos diante do Senhor, para trabalharmos, mas sempre crendo que diante das possibilidades o Senhor decide, porque Ele é soberano, porque Ele tem todo o poder, porque Ele sabe o que é melhor para nós, e assim está a nossa fé. Eu creio na decisão de Deus, eu creio que Ele sabe o que é melhor para mim, eu creio que Ele tem o controle da minha vida. A minha fé não pode estar abalada, porque as possibilidades não aconteceram como eu gostaria ou como eu esperava.
Milagre aconteceu numa realidade em que as pessoas, ou Maria e Marta, que envolvidas diretamente na circunstância adversa, estavam com a fé em Cristo, apesar de a possibilidade desejada não ter sido concretizada. É um desafio à nossa fé. Porque quando nós oramos, ou quando nós desejamos algo, nós queremos. A gente gostaria que Deus fizesse do jeito que nós pedimos. E o que a fé nos proporciona? Que esse algo aconteça? Não, a fé nos proporciona que a gente confie em Deus. Esse é o objetivo da fé. O objetivo da fé não é convencer Deus, não é mover a mão de Deus. Algumas pessoas acham que fé é um poder humano que move Deus, que constrange Deus, que mexe com Deus. Deus fala assim: opa, eita, fulano ali orou com fé, a fé está forte, vou ter que fazer. A fé ali está... Orou com muita fé, orou com convicção, orou com muita energia, orou com muita força, orou de todo o coração, orou com entusiasmo, orou com entrega. Então eu tenho que fazer. Está vendo? Quando a gente tem fé, Deus faz. Está errado. Por isso tem muita gente frustrada. Aliás, isso é um ultraje contra Deus, é uma ofensa diante de Deus. É quase que como se a gente dissesse assim: se a gente orar com autoridade, Deus vai fazer. A fé não é uma autoridade que nós temos para que Deus realize algo. A fé nos condiciona a acreditar, a confiar em Deus, a nos colocar diante dele, dizendo: eu creio que o Senhor tem poder, eu creio que Ele pode fazer, eu creio que Ele sabe o que é melhor para mim, eu creio que Ele pode decidir fazer ou não fazer, e me ensinar a viver com as decisões que Ele toma a respeito da minha vida, e eu aprendo com Ele. Isso é fé. Para você ler a palavra, e você vai ver que aqueles que viveram para o Senhor, viveram assim, nessa entrega, nessa submissão, não se abalando diante das possibilidades que aconteceram ou não, mas crendo no Senhor. Sim, aconteceu com Maria e Marta, e dentro dessa realidade elas não ficaram abaladas, elas continuaram crendo em Cristo, apesar do desejo, que era uma possibilidade, não ter sido realizado. Em terceiro lugar, esse milagre acontece num contexto em que a vida eterna é compreendida na realidade além da vida terrena. Veja só que quando Marta se encontra com Jesus e Jesus fala que vai ressuscitar Lázaro, Jesus então disse que seu irmão há de ressurgir. Marta, ela expressa a grandeza do que é a vida eterna. Marta, ela olha não para a realidade terrena, mas ela olha para a realidade eterna. Ela diz: sim, Senhor, eu sei que Ele haverá de ressuscitar no último dia. E Jesus, como que quem se agrada de ouvir isso, diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso, Marta? É isso que você está dizendo? Sim, Senhor. Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria
aquele que haveria de vir. Marta expressa a vida eterna numa realidade além da vida terrena. Esse milagre acontece nesse contexto em que nós temos Jesus falando que Ele é a ressurreição e a vida, e quem crer nele, ainda que esteja morto, viverá, que a morte não vence aquele que crer nele. E que ele coloca aqui: quem crer nele, ainda que seja morto, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Jesus está falando da vida eterna. Em meio a essa realidade da perda do seu irmão, Marta está falando aqui da vida eterna. Marta se consola, Marta expressa a Jesus: eu estou consolado, não menos triste pela perda de Lázaro, mas consolada pelo fato de saber que a vida não se resume à vida terrena, mas à vida eterna, para sempre, eternamente. Jesus realiza o milagre da ressurreição, traz de volta a vida terrena ao homem, num contexto em que a pessoa ligada diretamente a Lázaro, Marta, sua irmã, expressa a grandeza da vida eterna, olha para além da vida terrena. Irmãos, quando a gente perde um ente querido, a gente sofre, a dor é muito grande, e o desejo que a gente tem é que aquela pessoa ficasse para sempre conosco. Nós nunca estamos preparados para perder alguém, nós nunca estamos preparados para a morte, nós nunca nos conformamos com a morte. Mas nesse contexto, Jesus ressuscita um morto e traz de volta a sua família, num contexto em que Marta está olhando para a vida eterna, apesar da dor, apesar do luto, apesar aqui do conflito, de ter perdido seu irmão a quem amava, ela olha para a eternidade. Ou seja, apesar da minha dor, apesar do meu apego à vida terrena, apesar de amar e valorizar as pessoas e não querer que as pessoas morram, eu sei que há algo maior, algo superior, que é a vida eterna. Eu sei que Ele haverá de viver eternamente. Isso é maravilhoso. Quando eu digo isso é maravilhoso, é a vida eterna. E é muito interessante a gente ver alguém que acaba de perder uma pessoa querida e amada olhar para além da vida terrena, para a vida eterna. É uma questão aqui de valores, irmãos. Como que a gente enxerga a vida? Como que a gente enxerga a vida terrena? Se nós não enxergamos a vida eterna para além da vida terrena, um superior, não é que a vida terrena não seja algo bom, mas quando a gente não limita a nossa visão à vida terrena, mas a gente estende para a vida eterna, isso agrada a Deus, isso expressa o valor que nós entendemos da vida. O valor da vida não é viver somente aqui nesse mundo, não é só realizar as coisas desse mundo, não é somente cumprir a nossa missão nesse mundo, mas é para toda a eternidade. Vivemos nesse mundo, morremos nesse mundo, entendendo e enxergando toda a nossa vida, a vida eterna. Jesus ressuscita um morto num contexto em que a vida eterna está sendo evidenciada. Jesus não ressuscita Lázaro por entender
que ele está perdendo Lázaro, que Lázaro precisa voltar para essa vida terrena, que Lázaro precisa retornar e viver a vida terrena, porque o importante é a vida terrena. Jesus não ressuscita Lázaro para evidenciar que a grandeza da vida é a vida terrena. Não, Jesus não ressuscita Lázaro para evidenciar que a grandeza da vida é a vida terrena. Jesus ressuscita Lázaro num contexto em que a vida é vista na sua grandeza para além da vida terrena, é vista na eternidade. Lázaro morreu novamente, mas continuou tendo vida eterna. Isso é o que mais importa. Às vezes nós lutamos pela vida terrena, e isso é bom. O Senhor nos criou para vivermos a vida terrena, mas precisamos olhar para a eternidade, sem perdermos de vista a vida terrena, vivendo para a eternidade. Quando defendemos a vida terrena sem olharmos a perspectiva do porvir e toda a vida eterna, nós temos uma visão limitada. Nós temos uma ação muito limitada. Quando Jesus ressuscita Lázaro, Jesus não está dizendo que o mais importante é a vida terrena. Eu trago Lázaro de lá porque o mais importante é a vida. Não. Jesus ressuscita Lázaro num contexto em que a vida eterna, após a morte, a ressurreição no último dia, está em foco. Jesus ressuscita Lázaro num contexto em que ele diz: quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá, não morrerá eternamente. Quarto e último lugar, esse milagre acontece num contexto de obediência. Obediência. Maria se prostra diante do Senhor e fala das possibilidades se ele estivesse ali, e Jesus pergunta onde Lázaro está sepultado, e Jesus é levado ali para o túmulo de Lázaro, e Jesus então, comovido, chorando, Jesus chora pela condição do homem, não é por amor a Lázaro, não é por um rompante emocional. Jesus chora por ver a realidade da vida, de ver a realidade da consequência do pecado ali. Então Jesus diz: tirem a pedra. Marta então diz: Senhor, já são 4 dias que ele morreu. Os judeus acreditavam que a pessoa morria e que só depois do 3º dia é que ela de fato era encaminhada para o seu destino eterno. Mas nos primeiros dias é como se aquela pessoa ainda estivesse ali. A ressurreição de Lázaro ao 4º dia é uma ressurreição inequívoca. Não há nenhum equívoco, não há nenhuma dúvida de que ele realmente voltou dos mortos, de que não aconteceu alguma coisa ali parecida com a morte. Então Marta questiona: Senhor, já são 4 dias. Ele está de fato morto, em decomposição, já cheira mal. E é interessante, né, quando nesses momentos na Bíblia, e até hoje, a Bíblia mostra com mais clareza, e nós pouco percebemos isso. Quem aqui já quis ensinar alguma coisa para Deus? Ninguém?
Todo mundo aí. Você não levantou a mão porque você não pensou direito. Mas todo mundo aí. Pode levantar a mão, todo mundo assim. Você já tentou ensinar uma coisa para Deus. Todo mundo já tentou ensinar uma coisa para Deus. É que você não percebe, não. Mas todos nós, em todo tempo, aliás, isso acontece com frequência. A gente quer ensinar a Deus. A gente quer dar ordem para Deus. Acontece com frequência. Quando na Bíblia isso acontece com mais clareza, a gente vê com mais clareza. As pessoas questionando Jesus. Lembra de Pedro? Não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai para a cruz. Para a cruz? Não, de jeito nenhum. Lembra disso? De maneira nenhuma o Senhor não vai para a cruz. Em todo tempo a gente tem essas situações em que a gente está questionando Deus, a gente está dizendo alguma coisa. É aquele ponto, e se for assim, se não for desse jeito, se acontecer tal coisa, Senhor, mas já são 4 dias. Mas se Jesus fosse aqueles, né? Aqueles dar a resposta assim, ignorante, né? Assim, eu não sei contar os dias não. E eu não sei contar os dias não. Por acaso eu estou com amnésia? Você acha que eu não sei? Tem hora que a gente quer dar uma desperta, a gente acha que Deus falhou em alguma coisa, parece que não percebeu. Mas então vai assim, peraí, parece que o senhor não entendeu, são 4 dias. Tirar essa pedra aí, está fedendo, é desconfortável. Há muitas situações em que nós estamos do nosso jeitinho orando. Entendeu? É igual dar ordem para médico. Quem aqui já deu ordem para médico? Um bocado de gente também já deu ordem para médico, entendeu? Um bocado de gente já deu ordem para médico. É desse jeito, vai se consultar e dar ordem para o médico. É sem perceber. Olha, eu vim aqui porque eu estou sentindo isso, assim, é porque eu sou assim, eu sou desse jeito e tal. Ele já dá o diagnóstico. Eu estou precisando fazer uns exames, tomar uns remédios assim. O que ela quer que o doutor simplesmente... Aqui sua receita. Obrigado pelas informações, por todo o seu conhecimento, pelo diagnóstico. Você facilitou minha vida. O médico vai dizer assim: não é assim. Tem muita gente que chega e já dá o diagnóstico, já diz o que tem, já diz o que precisa ser feito, e por aí vai. Assim somos nós diante de Deus. A gente não chega e dá ordem para Deus diretamente, mas a gente ora: Senhor, eu estou precisando disso e tal. É como se a gente diz assim: será que o Senhor não está percebendo que eu estou precisando disso? Às vezes a nossa oração é assim. É porque a gente não gosta muito de traduzir as nossas orações. Mas se a nossa vida fosse colocada na Bíblia, ia ser assim. A gente não gosta muito de traduzir. De vez em quando eu traduzo alguma coisa assim para alguma pessoa, e às vezes a pessoa não gosta. Você está dizendo isso. Não estou não. É isso mesmo que você está dizendo. Não estou não. Tá sim. Às vezes a gente ora e diz: Deus, olha para isso, olha para essa situação, olha. Às vezes no fundo do coração da gente está dizendo assim: será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está percebendo? Será que o Senhor não sabe? O Senhor não sabe que está cheirando mal? Será que o Senhor não sabe que o que o Senhor está querendo é um absurdo? Olha aí, então uma providência. Às vezes ele está dizendo isso para Deus: abre a cabeça e pensa, Deus. Escuta os conselhos, faz isso, pela tua graça e misericórdia, pela tua bondade, ó Deus. Faz isso, faz aquilo outro, olha para isso, olha para o sofrimento. Senhor, o quanto eu tenho sofrido. É como se você não está vendo não? O Senhor não está vendo não o quanto eu tenho sofrido? O Senhor não está vendo que a situação já está caótica, que a situação está difícil? E Deus não é ignorante, não é igual nós. Deus assim: sim, você acha que eu não estou vendo, não estou sabendo? Você acha que eu não estou vendo, não estou sabendo? É. A gente precisa prestar muita atenção nas orações da gente, entendeu?
A gente precisa prestar muita atenção nas nossas orações. Não é tanto o que a gente fala, é o que a gente intenciona. A gente precisa ir lá assim, buscar no nosso coração, com verdade. A gente fala as coisas para as pessoas e às vezes as pessoas não percebem, porque as pessoas elas estão ouvindo as nossas palavras, a não ser pessoas que nos conhecem. Não tem aquelas pessoas que você conhece, ela fala uma coisa, mas você sabe que a intenção dela é outra. Não tem gente que você conhece a esse ponto. Pais conhecem filhos, marido e mulher. Em que as nossas palavras expressam totalmente o contrário. Às vezes a gente fala algumas coisas com ironia, né? Às vezes a gente diz uma coisa, tá bom. A gente diz, tá bom. Ele não está dizendo tá bom realmente. Tá bom. Não é desse jeito? Às vezes tem que sondar o nosso coração, que a Deus sonda o teu coração e mostra quais são as minhas intenções. O que é que realmente eu estou colocando diante do Senhor? Se eu estou questionando o Senhor, se eu estou dizendo, Senhor, olha o que o Senhor está pedindo, olha o que o Senhor está fazendo, olha o que o Senhor está mandando, olha o que o Senhor está propondo, olha o que o Senhor está me mandando fazer, vê se tem coerência. Vê se faz sentido o que o Senhor está pedindo. Veja se é sensato o que o Senhor está me mandando fazer. E a gente ora a Deus para que Ele mude aquilo que Ele nos mandou fazer. Às vezes a nossa oração, a nossa fala é nessa direção. A gente pede para Deus, a gente questiona a Deus, a gente diz para Deus que aquilo que Ele nos mandou fazer, aquilo que Ele está nos pedindo, aquilo que Ele propôs para nós, não é sensato, não é coerente, não é justo, não é cabível. E é isso que Marcos está falando, Senhor, preste bem atenção. O Senhor mandou tirar a pedra, mas já são 4 dias, o corpo já está mal cheiroso. Como disse, Jesus não é ignorante, Jesus é misericordioso, Jesus tem compaixão, Jesus ele nos ensina, e ele simplesmente diz para Marta, disse, creres, verás a glória de Deus. Eu já não te disse das minhas promessas? E é aí que entra simplesmente. Marta sabia o que Jesus ia fazer? Não sabia. Simplesmente mandaram tirar a pedra. Tiraram então a pedra. Esse milagre acontece num contexto de obediência. Mesmo fazendo ponderações, questionamentos, considerações, eles simplesmente obedecem e tiram a pedra. Entenderam? Não há nenhuma analogia aqui à pedra, não há nenhuma figura em relação à pedra, como as pessoas, como se canta, né? A pedra diz, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra disso, a pedra aquilo outro, tira a pedra não sei do que, Jesus diz, tira a pedra, qual é a sua pedra? Eu não tenho pedra nenhuma, eu não estou morto no túmulo, não tem ninguém morto no túmulo, não existe pedra nenhuma. A única coisa que a pedra me diz aqui é que Jesus dá uma ordem para tirar a pedra, e eu preciso obedecer. Se Ele manda tirar a pedra, a gente deve obedecer. Se Ele manda fazer algo, a gente deve obedecer. O que o ato de tirar a pedra nos ensina aqui? Que nós devemos obedecer a Cristo.
Mesmo que a gente não saiba o que ele vai fazer, a gente precisa simplesmente obedecer. O milagre acontece num contexto em que aquelas pessoas, apesar de estar ouvindo algo que parece absurdo, apesar de estar ouvindo algo que não entendem, Jesus manda tirar pedras, simplesmente tem que obedecer a Cristo. Milagre acontece num contexto de obediência. Nós precisamos aprender a obedecer a Cristo. Aquilo que Ele nos mandou fazer, nós precisamos fazer. Aquilo que Ele nos diz para executar, nós devemos executar. Como Ele nos mandou viver, nós devemos viver. Obedecer a Cristo é essencial para as nossas vidas. Os milagres do Senhor podem acontecer num contexto em que nós vivemos em obediência, em que nós não questionamos, em que nós não duvidamos, em que nós não retrucamos Jesus dizendo que não deve, que não pode, que não é daquela forma. O Senhor sabe todas as coisas e nós precisamos obedecer. Ele disse para tirar a pedra, mesmo com questionamentos e sem entendimento, eles se convencem, passamos o que ele está nos dizendo. E Jesus ora e clama: Lázaro, sai para fora. Ressuscita aquele que estava morto há 4 dias. Era verdade que poderia estar mal cheiroso? Era. Mas aquilo que supomos ser verdade, ou aquilo que é verdade para nós, não limita Deus, não limita Jesus. Aquilo que para nós parece impossível, aquilo que para nós está perdido, aquilo que para nós parece ser um incômodo, aquilo que para nós não faz nenhum sentido, quando obedecemos a Cristo, Ele faz a sua vontade. Ele cumpre os seus planos, Ele realiza o seu propósito, que era de ressuscitar Lázaro. Ele diz: Lázaro, vem para fora, e Lázaro ressuscita. Eles desatam as ataduras e Lázaro está de volta à vida. Em contexto de obediência. Quantas vezes nós deliberadamente, conscientemente desobedecemos a Cristo? E ainda assim queremos ser abençoados, e ainda assim queremos ver milagres em Cristo. Nós precisamos obedecer, mesmo não entendendo, como aqueles apóstolos, pescadores. Trabalhamos a noite inteira sem pegarmos coisa alguma, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Para nós não faz sentido lançar a rede aqui, mas sobre a tua palavra, em obediência à tua palavra, nós lançaremos a rede. Em obediência ao que o Senhor está nos mandando fazer, nós lançaremos a rede. E um milagre aconteceu lá também, sobre a palavra de Jesus, em obediência na vida daqueles que ouviram. E nós ouvimos, nós precisamos obedecer e experimentaremos sempre cuidado, a graça e conforme a vontade do Senhor, o seu milagre em nossas vidas. Põe-se de pé no seu lugar, vamos orar. A minha oração pessoal é que o Senhor me ensine a me comportar diante dos meus desejos e diante da soberana vontade do Senhor, a me adequar àquilo que é a vontade de Deus e àquilo que é a minha própria vontade. Que os meus desejos sejam submetidos à vontade do Senhor, que é soberano e sabe de todas as coisas. A minha oração é para que os planos do Senhor se realizem na minha vida e na sua vida, e que a minha fé esteja firmada nele, e que eu caminhe nessa vida sem perder de vista a eternidade, obedecendo ao Senhor, mesmo quando isso não parece ter sentido à minha razão humana.
Ele é soberano e Senhor sobre todos nós. Oremos. Faça a sua oração. Pai Celeste, graças te damos. Eis-nos aqui, Senhor. Obrigado nesta noite por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molde, que a tua vontade se cumpra em nossas vidas. Nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, e pedimos que o Senhor nos ensine a viver para o Senhor, a vivermos nos passos de Cristo, que nós sejamos moldados pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer a nós mesmos diante dos nossos conflitos, em que nós desejamos tantas coisas e cremos nas possibilidades, mas que a gente aprenda a confiar no Senhor, que a nossa fé esteja no Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Os milagres pertencem ao Senhor. Querendo o Senhor agir, ninguém pode impedir. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, que seja feito o teu querer em nosso viver, ó Deus. Nós nos rendemos ao Senhor, nos sujeitamos ao Senhor. Molda-nos, ó Deus. Dá-nos força, graça e coragem para obedecermos, para termos uma vida de obediência ao Senhor. Tantas vezes vivemos o conflito, tantas vezes questionamos, tantas vezes achamos que sabemos mais que o Senhor. Nós queremos nos render a Ti, Senhor, porque Tu sabes de todas as coisas, sabes mais do que nós. Os Teus planos estão acima dos nossos, os Teus caminhos são mais elevados que os nossos, os pensamentos do Senhor são mais excelentes que os nossos. Nós queremos nos render ao Senhor. Guia-nos, ó Deus, guia-nos, Senhor, para a Tua glória, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Aleluia, aleluia, que a Tua graça esteja sobre todos nós. Amém. Amém. Enquanto os irmãos do louvor cantam, você que trouxe sua contribuição, entregue honra e adoração ao Senhor nosso Deus, em nome de Jesus. Love.
bênçãos derramadas. Obrigado, podemos cultuar ao Senhor. A nossa adoração é unicamente a Ti, somente para Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração. Obrigado por essa semana que está começando. Dá-nos uma semana de bênçãos, em paz, debaixo da Tua graça. Conduze-nos, ó Deus, abre-nos as portas e faz o Teu querer, Senhor, em nossas vidas, para a Tua glória, para o Teu louvor. É no nome santo de Jesus, ó Deus, que nós oramos, certo de que a Tua graça sobre nós, a Tua paz, a alegria do Senhor, o Teu perdão nos alcança todos os dias. É no nome maravilhoso de Jesus que aqui estamos e que oramos. Amém e amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, tenha uma ótima semana. Amém.